Bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo e minha amiga. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Antes de eu falar a respeito do meu devocional hoje, eu quero te fazer um convite. Hoje às 19h30, Rua Planaltino, número 631, Projeto 100, Jardim Presidente Dutra, amém? Nós vamos ter o nosso culto abençoado hoje. Sexta-feira normalmente é um culto voltado à libertação, tá bom? Então eu queria muito te ver lá, tá? Você é meu amigo, você me acompanha todos os dias. Então eu queria muito que você fosse lá receber uma palavra abençoada do Senhor para a sua vida, tá bom? Deus tem coisas extraordinárias, Deus tem operado milagres e maravilhas ali naquele local, né? Pessoas sendo curadas, vidas sendo transformadas, sendo alcançadas através da palavra de Deus. Meus queridos, e hoje o devocional a qual o Senhor colocou no meu coração, né? Acordei cedo hoje, 5 horas da manhã eu já estava acordado já, meditando, orando, e o devocional é: não desista do seu propósito. Não desista, irmãos, não desista do seu propósito, ok? Eu coloquei como base Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 9, aonde o apóstolo Paulo ele vai falar: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desistido. Então o apóstolo Paulo vai tratar deste assunto e eu queria falar um pouquinho sobre eles, tá bom? E eu queria falar justamente a respeito de 3 passos para identificar se o propósito é... E o primeiro passo é: o propósito está alinhado com a palavra de Deus. Tudo que vem de Deus nunca vai contrariar a sua própria palavra. Então, se Deus colocou um propósito no seu coração, o princípio básico dele é: ele não pode estar desalinhado com a palavra do Senhor, amém? Salmo 119, versículo de número 105, vai falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ok? Se o propósito ele vai ferir princípios bíblicos, ele não é de Deus. Este é o primeiro passo. Então você precisa entender, para que você possa identificar o seu propósito, você tem que ver se o seu propósito está 100% alinhado. Vamos lá, segundo passo: o propósito ele gera frutos espirituais. O que é que Deus ele sempre gera em você? Vida, paz e transformação, ok? Mateus capítulo 7, versículo de número 16, vai falar que pelos frutos os conhecereis. Então nós entendemos que uma vez que o propósito está gerando frutos em nós, ok? Automaticamente nós conhecemos que o propósito é de Deus. Você precisa perguntar se esse propósito me aproxima de Cristo. Esse propósito, ele edifica a vida das pessoas, edifica a minha vida, edifica a vida da minha família, edifica a vida dos meus amigos, edifica o meu ministério. Uma vez que você tem essa resposta, você entende o segundo passo, amém? Terceiro passo: o propósito ele resiste ao tempo e às provas. O que é de Deus permanece mesmo em meio às lutas. Abacuque capítulo 2, versículo de número 3 vai falar: ainda que se demore, espere, pois certamente virá e não tardará. O propósito humano ele desanima diante das dificuldades, porém o propósito de Deus se fortalece em cada uma delas, ok? A dificuldade não é para desanimar o propósito divino, ao contrário, a dificuldade, as lutas, as perseguições, os desertos que sempre aparecem em nossas vidas, uma cova ali, outra ali, uma barreira, seja natural ou espiritual, é para edificar um propósito que foi direcionado.
edificar um propósito que foi direcionado pelo próprio Deus, ok? Então, se Deus colocou um propósito no seu coração, não é as lutas, não é a dificuldade, não é a barreira que vai aparecer, não é os gigantes que se levantam todos os dias, não é os leões que você mata, sabe? Tem semana que você mata um leão e já deixa um amarrado para a semana seguinte já. Não é isso que vai fazer com que você desanime, ok? Daquilo que Deus propôs no seu coração. Normalmente nós nos desanimamos, normalmente nós desistimos e normalmente nós paramos quando são propósitos humanos, ok? Então esse é o terceiro passo para que você possa identificar. No próximo story eu venho com a conclusão. Glória a Deus. Conclusão. O propósito de Deus não é um peso, é um chamado que nos impulsiona, ok? Não desista, porque no tempo certo você vai colher. Permaneça firme, mesmo que o processo seja longo. Permaneça com a sua consciência, crendo que nada vai anular, aleluia, glória a Deus, o resultado daquilo que Deus tem para a sua vida, ok? Estou sentindo a presença do Senhor quando eu estou falando com relação a isso. Não sei se você que está ouvindo agora está passando por algum problema do tipo, alguma adversidade do tipo, querendo desistir, né, de algo que Deus colocou no seu coração. E a resposta do Senhor para a sua vida neste momento é: não desista, ok? O Senhor tem um tempo de colheita na sua vida. Daqui a pouco, quando você começar a colher, você vai falar: que bom que eu não desisti. Só pensamos em desistir, na maioria das vezes, porque nós ainda não estamos colhendo os frutos a qual nós esperamos, ok? E plantar no Senhor é exatamente assim. Se você perguntar para um agricultor, né, como que ele vai lá e joga 4 sementinhas de feijão na terra, e ali cada sementinha daquela sai um pé de feijão, e aquele pé sai muitas bages, e dentro de cada bage existe uma quantidade muito grande de feijão comparado ao que ele plantou, né? Você não vai conseguir entender esta matemática. Porém, com o Senhor também é assim. Talvez você está plantando e ainda não está colhendo, mas é só uma questão de tempo, ok? E o que você está plantando nem vai se comparar o tamanho da sua colheita. Fica na paz do Senhor.